Em 1915, a Igreja Adventista ela foi um grande feito. Ela teve então ali sua cofundadora, Ellen White. Então, 1914, nós temos o início da Primeira Guerra. 1915, nós temos então a feita de Ellen White. Era então ali a escritora, era a pessoa que guiava ali o movimento adventista rumo ao seu crescimento. Nós entendemos como adventista que o nosso movimento começou então em 1844, não é isso? Nós comemoramos agora, no dia 22 de outubro, se eu não me engano, 160 anos ou 165 do grande desapontamento do dia 22 de outubro de 1844. A igreja então lembra ali que o movimento milerita estudou ali Daniel e Apocalipse, então marcaram a vinda do Senhor para o dia 22 de outubro de 1844. Então, infelizmente, Cristo não voltou naquela época, mas houve então um grande preparo, as pessoas se prepararam e a igreja denomina ali como o grande desapontamento de 1844, dia 22 de outubro. Então, quando vocês ouvirem falar de 22 de outubro, lembrem que foi um desapontamento. E a partir disso, a igreja adventista então começou a se fortalecer. Lembrando, 1914, início da Primeira Guerra. 1915, Ellen White então vem a falecer. 1917, os Estados Unidos ele é puxado para a Primeira Guerra Mundial. Aí você me pergunta, mas o que tem a ver os Estados Unidos sendo puxado para a Primeira Guerra? O movimento adventista ele começou nos Estados Unidos. Então percebam, a guerra começa, Ellen White morre e agora ali, algumas das pessoas que estavam estudando a Bíblia são puxados para dentro da guerra. Então assim, os Estados Unidos ele é puxado para a guerra. A gente sabe que alguns jovens tiveram que participar obrigatoriamente ali da guerra da Primeira Guerra Mundial. 1918, dá início então o que nós conhecemos como a gripe espanhola. Então percebam 5 anos de frustração que a sociedade passou. 1914, começa a guerra. 1915, Ellen White morre. 1917, os Estados Unidos ele é puxado para dentro da guerra. Em 1918, então começa então a gripe espanhola. Fatos curiosos disso: a Primeira Guerra Mundial ela começou em 11 de novembro de 1918. Sabe quantos mortos aproximadamente a Primeira Guerra deixou, irmão? Aproximadamente 20 milhões de mortos. Foi talvez a guerra mais sangrenta de todos os tempos. Logo após então nós temos a morte de Ellen White. Agora pensem vocês, nós temos uma peça fundamental para o crescimento, uma pessoa que era guiada por Deus, a pessoa então, a profetisa da igreja, ela então, Deus mostrava as visões para Ellen White e agora infelizmente ela vem ao óbito. Imagine como a igreja perdeu o sentido naquele momento. Não perdeu porque Cristo estava no controle, mas pensem como a figura de uma líder faz falta dentro de um movimento desse que ainda era recente. Depois nós temos a gripe espanhola, conhecida ali como o vírus de influenza, né, que aconteceu. Queridos, dizem os especialistas, os historiadores, que o vírus de influenza, a gripe espanhola, matou aproximadamente entre 17 milhões de pessoas a 50 milhões de pessoas. Aí você pergunta, para a gente ver o comparativo disso para os dias de hoje. Há uns 2 meses atrás, quando eu fiz a pesquisa, o vírus Covid ele tinha matado aproximadamente 873 milhões de pessoas. Milhão não. 873 mil, né? Eu quase não com dinheiro aí, que vai falar de sei 10, 20, 30, né? Mas 863 mil pessoas. Agora imagine o vírus de influenza, a gripe espanhola, 17 milhões, é o número mais baixo que nós temos aproximadamente. Daqui a pouco o vírus vai passar, a gente acredita que a vacina vai chegar. Ontem, eu olhando os dados, chegou então a 1.343.000 mortos. Os dados atuais aí do Covid. Precisaria morrer para poder chegar ao vírus, à gripe espanhola, mais ou menos 16 milhões de pessoas ainda para poder se equiparar
ao gripe espanhol. Não quero dizer que é um vírus comum, eu estou falando assim, para vocês verem o que a igreja passou ali em meados de 1915, para o que a igreja tem passado agora. E Michael Campbell, em seu livro, ele fala de como a igreja suportou tudo isso. Depois que o vírus influenza passou, a gripe espanhola passou, a terra praticamente foi devastada. Pessoas que estudaram aí sobre a gripe espanhola, morreu muita gente, mas muita gente mesmo que parecia que era um outro dilúvio. Morreu mais muita gente. Michael Campbell, então, em seu livro, ele relata que dentro da igreja adventista foi criada então uma conferência. Foi criada uma conferência com 65 pessoas para que eles pudessem estudar a Bíblia e entender o que estava passando. E ali então as pessoas começaram a estudar e eles entenderam que eram os fins dos tempos, que Cristo estava perto de voltar. Mas como a gente sabe, Cristo ainda não voltou e se passaram 100 anos e são 100 anos de oportunidade. São 100 anos de oportunidade que nós temos para poder fazer com que nossos olhares se voltem a Cristo novamente. O vírus é assustador, talvez não seja o primeiro nem o último até que Cristo volte, mas fato é de que a igreja adventista, que naquela época, tem os dados aqui, de quantas pessoas nós tínhamos. Se eu não me engano, eram em torno de 84 grupos. Hoje nós temos, não sei mais quantas igrejas espalhadas pelo mundo. Então, assim, era um movimento pequeno, mas esse movimento pequeno, o que eles fizeram? Eles foram para a Bíblia para poder então entender o que estava passando. Michael relata em seu livro que foi criada a conferência bíblica de um mês com 65 pessoas para estudar a Bíblia e entender o que se passava e como encarar aquela situação. As pessoas ali estudavam e acreditavam que Cristo estava voltando. Se olharmos há 100 anos atrás, nós vemos então a devastação que a terra se passou. A igreja enfrentou aquela guerra de joelhos dobrados. A igreja enfrentou tudo aquilo. De 1914 até 1920, foi quando a gripe espanhola então acabou, de joelhos dobrados, orando ao Senhor, para poder então entender o que havia acontecido e o que nos esperava. A igreja naquela época tinha aproximadamente 4.000 templos em todo o mundo. Hoje nós somos 163 mil templos. De 1914 para hoje, 4.000 templos. Hoje, 163 mil, até o último dado que nós fizemos. Éramos 175 mil membros. Hoje nós temos aí mais de 21 milhões de adventistas em todo o mundo. Então percebam, o movimento cresceu, mas de joelhos dobrados. As pessoas tentaram entender por que a igreja passava por aquilo. É de apavorar? É de apavorar. Mas nós devemos buscar no Senhor a nossa certeza e a confiança. Se olharmos o passado, vamos ver quantas oportunidades Cristo nos concedeu. Se analisarmos melhor, são 100 anos de oportunidade. Se nós olharmos de 1914 até hoje, Cristo concedeu 100 anos de oportunidade. Talvez você não tenha 100 anos, 80 anos, mas no momento em que você nasceu, até hoje,